Você lembra da primeira vez que jogou PlayStation 2? Talvez tenha sido na casa de um primo, na locadora ou naquele Natal em que parecia impossível acreditar que aqueles gráficos existiam. Mas deixa eu fazer uma pergunta diferente. Você lembra da última vez? A última vez que colocou um DVD no console, a última vez que ouviu aquele som de inicialização, a última vez que segurou um controle de PlayStation 2 pensando, depois eu jogo de novo. A verdade é que quase ninguém lembra, porque a última vez nunca parece a última. E talvez esse seja o detalhe mais triste da infância. Existe uma coisa curiosa sobre as primeiras vezes. Elas ficam gravadas. Você lembra do cheiro da caixa, da ansiedade enquanto alguém ligava os cabos atrás da TV, do medo de arriscar o DVD, do memory card, daquela tela azul que aparecia quando o disco não funcionava. E quando finalmente dava certo, era como entrar em outro mundo. Cada jogo parecia enorme, cada fase parecia infinita. A gente realmente acreditava que nunca iria enjoar daquilo. As tardes passavam sem ninguém perceber. Só mais uma fase, depois eu salvo, só mais uma corrida. Era uma época em que o tempo parecia infinito. Mas foi justamente esse tempo que fez tudo acabar. Eu também tenho lembranças muito específicas. Lembro que passava horas jogando Play 2, tinha de tudo um pouco, mas uma das coisas que mais lembro era jogar Bomba Pet. Tipo, a gente fazia campeonatos, às vezes brigava porque alguém dizia que apelou demais, mas no final era sempre divertido. Depois da escola, chegava em casa, ligava videogame, Naruto, GTA, Dragon Ball, ia naquelas barraquinhas de 3x10, era muito massa. Uma das coisas que eu mais lembro naquela época era que eu jogava Naruto Chronicles, Naruto Uzumaki Chronicles 2 com meu irmão, e eu não sabia inglês, né, porque era muito pequeno, era bem novo. Daí tinha uma fase que tinha que bater no relógio para abrir uma porta. A gente não sabia o que fazer direito. Eu tive que aprender, tive que estudar um pouco de inglês, aprender umas palavrinhas lá para conseguir realmente passar essa fase. Mas aquela época era muito, muito nostálgica. Seguimos. E eu tenho certeza que enquanto eu estava vivendo aquela época, eu jamais imaginava que um dia sentiria saudades dele. Porque quando somos crianças, a gente acha que aquelas tardes vão existir para sempre. Sem perceber, a vida mudou. Ninguém acorda um dia dizendo, hoje vou parar de jogar Play 2. Não acontece assim. Primeiro vem a escola ficando mais difícil, depois aparecem outras responsabilidades, concurso, amigos, trabalho, celular, internet, outros videogames e o Play 2 continua ali, na estante, debaixo da televisão, esperando. Você sempre pensa, qualquer dia eu jogo, só que esse qualquer dia nunca chega. E o console vai acumulando poeira sem fazer nenhum barulho. Pausa, até que um dia você percebe que já faz anos. Uma época que não existe mais. Mas talvez o PS2 nem seja a parte mais nostálgica de tudo isso. Talvez fosse a época. Você chegava da escola, jogava a mochila em qualquer canto, ligava a televisão e nem precisava pensar no que fazer. O maior problema do dia era descobrir qual jogo colocar. Às vezes um amigo aparecia sem avisar, batia a palma no portão, perguntava se você queria jogar e pronto. A tarde inteira já estava resolvido. Não existia notificação, não existia centenas de vídeos curtos disputando a sua atenção. A internet ainda parecia um lugar enorme e misterioso. As férias pareciam durar uma eternidade. Os finais de semana realmente pareciam finais de semana. Quando escurecia, alguém gritava da cozinha que a comida estava pronta. Você pausava o jogo, ou nem pausava, sabia que depois continuava exatamente dali. Era uma época em que o tempo andava devagar. Os pais pareciam jovens, os avós estavam por perto, os amigos moravam na mesma rua e o mundo ainda parecia cheio de possibilidades. Talvez seja por isso que tanta gente tenha uma nostalgia tão forte quando lembra do PS2. Não é pelo videogame,
é porque aquele som abre uma porta para um lugar que não existe mais. Engraçado como a gente lembra até das coisas que nem faziam parte dos jogos. Quando o DVD parava de funcionar, parecia que qualquer tentativa podia salvar. A gente limpava na camisa, assoprava, olhava contra a luz. Em algum momento, até pasta de dente a gente colocava. Esperar o jogo carregar também tinha um gosto diferente. Aqueles poucos segundos pareciam uma eternidade. E ver a tela ficar vermelha era um medo real. Porém, ver a logo do PlayStation aparecer era quase um alívio. Os controles com problemas, as táticas para fazer os DVDs pegarem, os sons do console. São detalhes tão pequenos, mas que ficaram gravados na memória. Talvez porque, no fundo, a gente nunca estivesse criando lembranças só com os jogos. A gente estava criando lembranças com tudo o que acontecia ao redor deles. E é justamente aí que começa a parte mais triste dessa história. O último dia. O mais estranho é que provavelmente esse dia foi completamente comum. Você terminou uma partida, desligou o videogame, guardou o controle. Talvez nem tenha guardado direito. Talvez o DVD tenha ficado dentro do console. Talvez você tenha pensado, semana que vem eu continuo. Mas aquela semana nunca aconteceu. Sem música triste, sem despedida, sem créditos finais. A infância acabou. Do jeito que as melhores coisas acabam, em silêncio, sem você nem perceber. E isso não aconteceu só com o PS2. Talvez aquele tenha sido o último futebol na rua, o último desenho assistido antes da escola, a última vez que você viu um amigo que depois mudou de cidade, o último almoço em família antes de alguém partir, a última noite dormindo na casa dos avós. Ninguém avisa. A vida não coloca uma placa dizendo última oportunidade. Ela simplesmente continua andando. E quando você percebe, aquilo já virou memória. Talvez seja por isso que o som de inicialização do PS2 mexa tanto com a gente. Não é só o videogame, é tudo o que existia quando aquele som tocava. Os amigos, os pais mais jovens, as férias, as preocupações pequenas, a sensação de que o mundo era enorme. Você mudou e seu redor também. E sabe o que é mais curioso? Se hoje você ligar um PS2, ele provavelmente ainda funciona, os jogos continuam lá, os gráficos são os mesmos, as fases também. Mas existe uma coisa que nunca mais será igual: você e o mundo ao seu redor. Porque o videogame permaneceu no tempo. Quem mudou foi você e o seu ambiente. Talvez nostalgia nunca tenha sido sobre objetos. Ela sempre foi sobre versões de nós mesmos, sobre o que éramos, sobre quem estava ao nosso lado, sobre as coisas que pareciam eternas e que só percebemos que eram especiais quando já tinham acabado. Quando sentimos saudades do PS2, não estamos querendo voltar para aquele console, estamos querendo voltar para a pessoa que éramos quando ele fazia parte da nossa vida. A criança que acreditava que as férias nunca acabariam, que os amigos estariam sempre por perto, que os pais sempre estariam na sala, que ainda existia tempo para tudo. Hi, Peter. It's me. I got into Oxford. Woohoo! It's very exciting. I came by your house a little bit ago, and you weren't there, and so I'm on my way to the airport right now. Então, talvez você realmente não lembre do último dia que jogou um Play 2, porque naquele momento era só mais uma tarde comum, só mais uma partida, só mais um save. Você desligou o videogame e saiu para viver, sem imaginar que nunca mais voltaria da mesma forma, porque a última vez nunca parece importante, até virar memória. E talvez, enquanto você assiste esse vídeo, alguma coisa na sua vida esteja acontecendo pela última vez. E você ainda não sabe. Você não sabia, mas aquele era o último dia. Se esse vídeo fez você lembrar de uma parte da sua infância, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o YouTube a mostrar essa nostalgia para mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. A ideia aqui é reviver memórias, contar histórias e lembrar de momentos que, às vezes, a gente nem sabia que tinha guardado. E agora eu quero saber de você. Você lembra qual foi o último jogo que você jogou do PlayStation 2? Ou assim como eu, você percebeu que aquele tinha sido o último dia muito tempo depois? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos. Até o próximo vídeo. Meu nome é Lelito e eu te vejo na próxima.